O céu do Oriente Médio sempre foi um tabuleiro de xadrez invisível. Em agosto de 1966, enquanto o mundo acreditava que a União Soviética guardava às 7 chaves seu caça mais avançado, Israel executava um golpe tão audacioso que nem a KGB ousaria admitir por décadas. Não houve explosões nem batalhas aéreas. Houve silêncio, engenharia psicológica e traição calculada. Ao final do dia, o avião proibido da URSS pousaria intacto em uma base israelense, com seus segredos expostos como um cadáver na mesa de autópsia. Esta é a história de como Israel não derrubou um inimigo. Ele o convenceu a pousar. O nome do avião era MiG-21 Fishbed, pequeno, rápido, letal. Para o Ocidente, ele era um fantasma. Sabia-se que existia, sabia-se que derrubava aviões americanos no Vietnã e ameaçava os céus da Europa, mas ninguém fora do bloco soviético havia estudado um de perto. Nenhum engenheiro da OTAN havia tocado seus painéis, analisado seu radar, medido suas limitações reais. O MiG-21 era o orgulho de Moscou, exportado apenas a aliados confiáveis, sempre vigiado, sempre protegido. Ou pelo menos era o que a KGB acreditava. Em Tel Aviv, a realidade era outra. A Força Aérea Israelense estava preocupada. Desde o início dos anos 60, seus pilotos enfrentavam MiGs pilotados por egípcios, sírios e iraquianos. Alguns combates eram vencidos pela habilidade, outros pela sorte. Mas havia uma verdade incômoda. Ninguém sabia exatamente do que o MiG-21 era capaz. Qual era sua verdadeira taxa de subida? Onde seu radar falhava? Em que velocidade ele começava a perder controle? Essas respostas não estavam em manuais, estavam dentro do avião, e o avião estava do outro lado da cortina de ferro. Derrubar um MiG não resolvia o problema. Um caça abatido vira sucata retorcida. Sistemas quebrados, cabos queimados, dados perdidos. Israel precisava de algo impensável. Um MiG-21 inteiro, funcionando, com piloto vivo. Não para exibi-lo, mas para desmontá-lo parafuso por parafuso. A ideia parecia saída de um delírio. Roubar um avião soviético em pleno território árabe, sem disparar um míssil, sem provocar uma guerra direta com Moscou. Ainda assim, foi exatamente isso que começou a ser planejado. O plano não nasceu em uma sala cheia de generais, mas nos corredores da inteligência militar, onde analistas entendiam uma verdade simples. Máquinas não traem, pessoas sim. Se não podiam capturar o avião, capturariam o piloto. A partir desse momento, a operação deixou de ser militar e passou a ser psicológica. Não se tratava de velocidade ou fogo, mas de medo, ambição e ressentimento humano. A KGB treinava seus aliados para vigiar fronteiras e aeroportos. Israel decidiu vigiar almas. Os primeiros nomes surgiram em relatórios discretos. Pilotos árabes treinados na URSS, jovens, talentosos, mas profundamente desconfortáveis. Oficiais que se sentiam usados como peões soviéticos, homens que voavam as máquinas mais modernas do mundo, mas viviam sob regimes que desconfiavam deles. Entre esses nomes, um começou a brilhar para os analistas israelenses. Não por lealdade, mas por frustração. Um piloto que acreditava merecer mais, que desconfiava de seus comandantes e que, sem saber, estava prestes a mudar o equilíbrio aéreo da Guerra Fria. Enquanto isso, em Moscou, o MiG-21 continuava sendo apresentado como invencível. Um caça simples, robusto, feito para vencer pela matemática da engenharia soviética. A KGB garantia que seus segredos estavam seguros, protegidos por fronteiras, ideologia e medo. Eles não estavam preparados para o fato de que o ataque não viria do céu, nem do solo, mas de dentro da cabine. Israel não precisava vencer uma batalha. Precisava que um único homem apertasse os botões certos e voasse na direção errada. O relógio havia começado a correr. O homem se chamava Munir Redfa, capitão da Força Aérea do Iraque, piloto de MiG-21. Para Bagdá e Moscou,
Ele era apenas mais um oficial treinado pela União Soviética, mais um braço armado do socialismo árabe. Para a inteligência israelense, ele era uma fissura perfeita no concreto. Redfaa era cristão maronita em um regime majoritariamente muçulmano. Vivia sob desconfiança constante, era preterido em promoções e humilhado por superiores. Voava um dos caças mais avançados do mundo, mas era tratado como cidadão de segunda classe. Israel percebeu algo que a KGB ignorou. Ressentimento é combustível mais potente que querosene. Os primeiros contatos foram indiretos, quase invisíveis. Nada de agentes com sobretudo ou encontros em becos. Tudo começou com rumores, com conversas ouvidas em festas diplomáticas, com comentários aparentemente inocentes, feitos por intermediários. A mensagem era simples, repetida de formas diferentes. O Ocidente sabe quem você é. O Ocidente valoriza pilotos de verdade. Aos poucos, Redfa começou a perceber que alguém o observava não como peça ideológica, mas como indivíduo. Para um homem acostumado a ser vigiado e subestimado, isso foi intoxicante. A Mossad não tinha pressa. Cada passo era calculado para não despertar alarmes soviéticos. A KGB monitorava comunicações, deslocamentos, mudanças bruscas de comportamento. Então Israel fez o oposto do óbvio. Desacelerou. Meses se passaram. Nenhuma proposta direta, nenhuma promessa explícita, apenas pequenos sinais de interesse e respeito. Quando finalmente o contato se tornou claro, já era tarde demais para Redfa voltar atrás sem levantar suspeitas. A oferta foi feita de forma cirúrgica. Não envolveria apenas dinheiro, embora o dinheiro estivesse lá. Envolveria algo muito mais poderoso: dignidade e sobrevivência. Israel prometeu retirar sua família inteira do Iraque antes da operação. Esposa, filhos, parentes próximos. Nada seria deixado para trás. Para um piloto que sabia exatamente o que acontecia com desertores e suas famílias no mundo árabe, essa promessa era a diferença entre coragem e suicídio. Redfa hesitou. Não por lealdade ao regime, mas por medo da KGB. Ele conhecia as histórias. Sabia que desertores eram caçados por anos, às vezes décadas. Sabia que a União Soviética tinha memória longa e pouca misericórdia. Mas também sabia algo mais perturbador. Se permanecesse onde estava, sua carreira estava estagnada, sua vida sob vigilância e seu futuro limitado. Voar para Israel não era apenas fugir, era desaparecer do alcance soviético e renascer em outro sistema. O plano operacional era tão simples quanto mortal. Redfa receberia uma missão de treinamento de rotina. Decolaria sozinho em um MiG-21 armado, sob o pretexto de um voo de navegação. Em determinado ponto, em vez de virar para o oeste iraquiano, seguiria direto para o Mediterrâneo, voando baixo para evitar detecção de radar. O tempo de reação seria mínimo. Quando Bagdá percebesse, ele já estaria fora do alcance. Quando Moscou fosse informada, o dano já estaria feito. Para Israel, o risco era extremo. Se Redfa mudasse de ideia no último segundo, poderia denunciar toda a operação. Se fosse interceptado por caças árabes, o MiG seria destruído. Se ficasse sem combustível, cairia no mar. Não havia plano B. Era uma aposta única, baseada em psicologia humana. Uma falha, e a Mossad queimaria anos de trabalho, além de provocar um escândalo internacional. No dia marcado, a tensão era absoluta. Em bases israelenses, equipes estavam prontas para decolar em segundos. Pilotos de Mirage aguardavam ordens para interceptar o MiG, caso algo saísse do script. Controladores de radar acompanhavam cada eco na tela. Nenhum deles sabia se Redfa realmente apareceria. Nenhum deles podia fazer nada além de esperar. Em Bagdá, o MiG-21 de Redfa foi abastecido, inspecionado e liberado. Técnicos soviéticos passaram ao lado da aeronave sem desconfiar. Para eles, era apenas mais um voo de rotina de um aliado confiável.
O caça soviético mais protegido do mundo estava prestes a ser entregue intacto ao inimigo, não por falha técnica, mas por desprezo humano. Quando o MiG-21 acelerou na pista e deixou o solo iraquiano, ninguém imaginava que aquele som metálico era o início de uma das maiores humilhações da história da inteligência soviética. A KGB ainda acreditava que controlava o jogo. Não sabia que a peça mais valiosa já havia sido movida. Aos 20 minutos de voo, Munir Redfa cruzou o ponto de não retorno. Abaixo dele, o deserto iraquiano começava a dar lugar ao vazio do Mediterrâneo. À frente, nada além de água e uma escolha irreversível. O MiG-21 vibrava como sempre, fiel, obediente, ignorante do fato de que estava desertando junto com seu piloto. Redfa manteve o rádio em silêncio absoluto. Nenhuma transmissão, nenhuma hesitação audível. Qualquer palavra poderia ser interceptada. Qualquer erro, fatal. Nos radares iraquianos, o ponto luminoso começou a se comportar de maneira estranha. Não virou quando deveria. Não respondeu aos chamados de rotina. Um operador franziu a testa, chamou um superior. Talvez fosse um erro de navegação, talvez uma falha momentânea. Minutos se passaram. O ponto continuava avançando para o oeste. Nesse momento, alguém em Bagdá entendeu. Mas entender não significava poder reagir. A ordem de interceptação demorou. A cadeia de comando era lenta, pesada, paranoica. Quando caças foram preparados, o MiG de Redfa já voava baixo demais, usando o próprio mar como camuflagem contra os radares terrestres. Cada quilômetro percorrido aumentava o pânico em terra e a calma forçada na cabine. Redfa sabia que, se fosse abatido agora, morreria como traidor para uns e como herói anônimo para ninguém. Ele precisava chegar inteiro. Do outro lado, em Israel, o clima era o oposto. Os radares captaram o eco vindo do leste. A assinatura era inconfundível. Um MiG-21, sozinho, sem escolta. O silêncio tomou a sala de controle. Ninguém comemorou. Ainda não. Caças Mirage foram lançados, não para atacar, mas para proteger. Aproximaram-se com cautela, mantendo distância, prontos para agir se Redfa entrasse em pânico ou se o avião apresentasse qualquer comportamento hostil. Quando Redfa finalmente avistou a costa israelense, o combustível estava perigosamente baixo. O MiG-21 nunca foi projetado para longas travessias. Cada segundo contava. O controle israelense fez o primeiro contato por rádio, curto e direto. Redfa respondeu. Sua voz não tremia. A decisão já havia sido tomada horas antes. A pista estava à frente. A história estava em curso. O pouso foi duro, rápido, quase bruto. O caça soviético tocou o solo israelense intacto, motores desligados, silêncio. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então, técnicos, soldados e oficiais cercaram a aeronave como cirurgiões diante de um paciente raríssimo. Redfa desceu da cabine. Não foi algemado. Foi escoltado. Para ele, a missão havia terminado. Para Israel, estava apenas começando. Em minutos, o MiG-21 foi rebocado para um hangar fechado. Portões se fecharam. Guardas armados assumiram posições. Aquela aeronave, até então símbolo do poder aéreo soviético, agora era um prisioneiro. A notícia foi compartimentada. Pouquíssimas pessoas sabiam do ocorrido. Israel entendia perfeitamente o tamanho da provocação. Não era apenas um troféu militar. Era um desastre estratégico para Moscou. A KGB soube horas depois. A reação inicial foi negação. Avião perdido? Piloto desertor? Impossível. Depois veio a fúria. Linhas telefônicas queimaram entre Bagdá e Moscou. Investigações internas começaram imediatamente. Oficiais iraquianos foram interrogados, técnicos soviéticos humilhados. A pergunta que ninguém conseguia responder era simples e devastadora. Como o avião mais vigiado do bloco socialista simplesmente foi embora? Enquanto isso,
Dentro do hangar israelense, engenheiros já removiam painéis. Cada parafuso era documentado, cada circuito fotografado. O MiG-21 não era tratado como arma, mas como um cofre aberto. Radar, sistema de controle de tiro, alcance real, limitações aerodinâmicas. Tudo aquilo que o Ocidente tentava adivinhar há anos, agora estava ali, exposto, silencioso, vulnerável. Em poucos dias, pilotos israelenses começaram a voar o MiG-21 capturado, não em combate, mas em testes exaustivos. Comparavam curvas, aceleração, perda de energia. Descobriram verdades inconvenientes para Moscou. O avião era rápido, sim, mas perdia manobrabilidade em certas condições. Seu radar tinha limitações críticas. Seus pontos fortes eram previsíveis. Seus pontos fracos, exploráveis. A humilhação atingiu outro nível quando Israel fez algo ainda mais ousado. Convidou os Estados Unidos. Em segredo, oficiais da CIA e da Força Aérea Americana pousaram em Israel para examinar o caça soviético. O inimigo ideológico número 1 da URSS agora desmontava seu avião símbolo, com permissão e café quente. O equilíbrio aéreo da Guerra Fria acabava de mudar sem um único disparo. Para a KGB, o dano era irreparável. Não apenas haviam perdido um ativo estratégico, como também haviam sido expostos. Seus métodos de controle, sua confiança em regimes aliados, sua crença de que o medo bastava. A deserção de Redfa provou o contrário. A tecnologia soviética podia ser roubada sem explosões, sem comandos, sem guerra. Bastava entender pessoas. E enquanto Moscou tentava conter o vazamento, já era tarde. Nos céus do Vietnã, da Europa e do Oriente Médio, pilotos ocidentais começaram a enfrentar MiGs com uma vantagem inédita. Eles sabiam exatamente o que aquele avião podia e não podia fazer. Sabiam quando atacar, quando recuar. Cada combate futuro carregaria a sombra daquele pouso silencioso em Israel. O MiG-21 havia sido roubado. Não da pista, não do hangar, mas do mito de invencibilidade soviética. E a KGB jamais esqueceria isso. A partir daquele momento, o MiG-21 deixou de ser apenas uma aeronave capturada. Ele se tornou um laboratório voador. Israel não tinha interesse em exibi-lo. Queria compreendê-lo de forma íntima, quase invasiva. Cada voo de teste era uma dissecação em movimento. Pilotos experientes levavam o caça ao limite deliberadamente, forçando stall, puxando curvas impossíveis, empurrando motores até a zona vermelha. O objetivo não era respeitar a máquina soviética, mas quebrar sua aura. Os resultados começaram a desenhar um padrão claro. O MiG-21 era rápido em linha reta, uma flecha, mas essa velocidade cobrava um preço. Em manobras prolongadas, ele sangrava energia. Em curvas fechadas, perdia sustentação mais cedo do que os Mirage israelenses. Seu radar era funcional, mas primitivo. Em ambientes saturados de ruído, ficava cego. A cabine era apertada, ergonomicamente hostil. O piloto soviético era tratado como extensão da máquina, não como operador humano. Aquilo dizia muito sobre a filosofia por trás do projeto. Essas descobertas não ficaram confinadas a Israel. Relatórios começaram a cruzar o Atlântico. Em bases americanas, pilotos de F-4 Phantom e F-8 Crusader passaram a treinar contra perfis de voo baseados no MiG real, não mais em suposições. O avião, que antes parecia imprevisível, agora tinha um manual invisível. A superioridade soviética começou a rachar não nos céus, mas nas salas de briefing. Em Moscou, o impacto foi sentido em silêncio. Não houve pronunciamentos públicos, não houve ameaças abertas. A URSS jamais admitiria que seu caça-símbolo havia sido roubado com tamanha facilidade. Oficialmente, o assunto foi enterrado. Extraoficialmente, cabeças rolaram. Oficiais da KGB, responsáveis por contra-inteligência no Oriente Médio, foram afastados. Relatórios internos falavam em falha sistêmica de avaliação humana.
Uma frase fria para um erro devastador. Munir Redfa desapareceu do noticiário tão rapidamente quanto surgiu. Israel cumpriu sua parte. Sua família foi retirada em segredo. Redfa recebeu uma nova identidade, uma nova vida, longe dos holofotes. Para a propaganda soviética, ele era um traidor sem nome. Para Israel, um ativo que jamais seria exibido. Sua utilidade não estava em discursos, mas no que ele havia trazido consigo. Nos anos seguintes, a consequência prática ficou evidente. Combates aéreos mudaram. Pilotos israelenses começaram a derrubar MiGs com consistência quase clínica. Não por superioridade numérica, mas por conhecimento. Sabiam quando o MiG tentaria fugir em velocidade. Sabiam quando ele não conseguiria manter uma curva. Sabiam quando seu piloto estaria sobrecarregado. Cada vitória aérea carregava, invisível, o legado daquele roubo. A KGB tentou reagir como sempre reagia, apertando o controle. Pilotos aliados passaram a ser vigiados com mais rigor. Procedimentos foram endurecidos. A confiança evaporou. Mas isso teve um efeito colateral perigoso. Quanto mais controle, mais ressentimento. Quanto mais medo, mais fissuras humanas surgiam. A deserção de Redfa não foi um acidente isolado. Foi um aviso que Moscou preferiu ignorar. O episódio também redefiniu o conceito de vitória militar. Israel mostrou que não era necessário destruir para vencer. Não era preciso bombardear fábricas ou abater esquadrões inteiros. Bastava entender onde estava o verdadeiro ponto fraco do inimigo. Não no metal, mas na mente. A KGB, mestre da paranoia, havia sido derrotada justamente por subestimar o indivíduo. Com o tempo, novos caças surgiram. O MiG-21 ganhou sucessores, atualizações, versões melhoradas, mas o dano simbólico permaneceu. O mito da inviolabilidade soviética havia sido quebrado, e uma vez quebrado, nunca mais se recompõe totalmente. Cada piloto soviético que decolava carregava, mesmo sem saber, a sombra de um homem que decidiu pousar no lado errado da fronteira. A operação não recebeu nome oficial espalhafatoso. Não houve medalhas públicas. Era assim que Israel preferia. O sucesso absoluto não precisava de aplausos. Precisava apenas de silêncio. Um silêncio que gritava nos céus sempre que um MiG caía sem entender porquê. A KGB jamais recuperou o avião. Jamais recuperou o controle narrativo. E, acima de tudo, jamais recuperou a certeza de que seus segredos estavam seguros. O roubo do MiG-21 não foi apenas uma derrota operacional. Foi uma ferida psicológica profunda, infligida sem tiros, sem explosões, sem guerra declarada. Apenas com paciência, leitura humana e uma pista de pouso esperando no lugar certo. E essa ferida continuaria aberta por muito tempo. O mais perturbador para Moscou não era apenas o que Israel havia descoberto, mas o que poderia fazer com aquilo. Cada dado extraído do MiG-21 alimentava simulações, treinamentos e doutrinas inteiras. Não se tratava mais de um confronto entre pilotos individuais, mas de um sistema contra outro. E o sistema soviético acabava de ser decifrado por quem mais precisava dessa informação. Nos bastidores da Guerra Fria, o episódio começou a circular como um sussurro entre analistas militares. Não aparecia em jornais, não virava manchete, mas moldava decisões. Programas de desenvolvimento de caças ocidentais passaram a considerar explicitamente as limitações do MiG-21. Não para imitá-lo, mas para explorá-lo. Cada novo projeto já nascia sabendo como derrotar aquele adversário. A KGB tentou conter o estrago com sua arma preferida, desinformação. Espalhou versões alternativas, falou em defeito mecânico, em sequestro forçado, em sabotagem externa. Nada colava. Dentro dos círculos militares, a verdade era conhecida. Um piloto havia escolhido trair, e essa escolha desmontava décadas de propaganda baseada em lealdade ideológica absoluta. O problema era que ideologia não voa avião, pessoas voam, e pessoas acumulam frustrações, medos e rancores.
O caso Redfa virou material de estudo silencioso dentro dos serviços de inteligência ocidentais. Não pelo avião em si, mas pelo processo. Como identificar alguém disposto a cruzar a linha, como oferecer a saída certa no momento exato. Israel havia escrito um manual invisível de guerra psicológica. Enquanto isso, o MiG-21 continuava voando. Agora com estrelas de Davi temporárias, longe de qualquer câmera. Cada pouso era seguido por mais anotações, mais ajustes, mais compreensão. O avião soviético estava sendo usado contra a própria doutrina que o criou. Uma ironia que nenhum estrategista em Moscou conseguia engolir. O impacto se espalhou também para os aliados da URSS. Países que operavam o MiG-21 passaram a desconfiar. Será que seus caças também tinham segredos conhecidos pelo inimigo? Será que seus pilotos estavam sendo observados? A confiança no guarda-chuva soviético enfraqueceu. E em geopolítica, confiança é tão valiosa quanto armas. Israel, por sua vez, manteve o máximo de discrição. Não precisava provocar. O simples fato de saber já era suficiente. Em reuniões fechadas, oficiais israelenses falavam do MiG-21 com precisão cirúrgica, quase desdenhosa. Não havia mais mistério. E quando não há mistério, o medo perde força. Nos céus do Oriente Médio, isso se traduziu em resultados concretos. Confrontos que antes eram equilibrados passaram a ser assimétricos. Pilotos árabes, treinados pela doutrina soviética, repetiam padrões previsíveis. Israel antecipava cada movimento. O MiG-21, antes temido, tornou-se compreendido. E nada é mais perigoso para uma arma do que ser compreendida pelo inimigo. Para a KGB, o dano à reputação foi talvez o pior golpe. A agência construída sobre o mito do controle total havia falhado de maneira quase banal. Não foi um ataque complexo, nem uma infiltração tecnológica impossível. Foi uma conversa, uma promessa, um ser humano convencido de que havia algo melhor do outro lado. Isso era imperdoável. Tentativas de revisão interna começaram. Mais vigilância, mais interrogatórios, mais punições preventivas. Mas essas medidas só aprofundavam o problema. Quanto mais rígido o sistema, mais ele pressionava indivíduos até o ponto de ruptura. Redfa não havia sido uma exceção improvável. Havia sido o primeiro a ser bem-sucedido. O MiG-21 roubado acabou se tornando quase irrelevante fisicamente com o passar dos anos. Novos modelos surgiram, novas tecnologias dominaram os céus, mas o efeito psicológico permaneceu, a certeza de que nenhum segredo é absoluto, de que nenhuma máquina, por mais avançada, é invulnerável quando depende de alguém para operá-la. No silêncio dos arquivos, a operação israelense era tratada como um sucesso exemplar, um caso em que inteligência, paciência e leitura humana superaram toneladas de metal e propaganda ideológica. Um lembrete de que, em guerras modernas, a informação vale mais do que explosivos. E para a KGB, restava apenas a memória incômoda de um avião que nunca caiu em combate, nunca foi abatido, nunca explodiu, simplesmente pousou no lugar errado. E ao fazer isso, expôs a fragilidade de um império que se dizia infalível. Com o tempo, o episódio começou a produzir efeitos que iam além do campo militar. Dentro da URSS, o roubo do MiG-21 passou a ser tratado como um trauma institucional. Não aparecia em livros, não era discutido abertamente, mas influenciava decisões. Projetos passaram a ser compartimentados de forma obsessiva. Informações eram fragmentadas para que ninguém tivesse a visão completa. A paranoia, já crônica, virou método oficial. Essa reação, porém, trouxe um custo alto. A inovação desacelerou. Engenheiros trabalhavam às cegas, sem compreender o todo. Pilotos eram treinados para obedecer, não para pensar. O sistema se protegia tanto de traições que começou a sabotar a si mesmo.
O MiG-21 roubado não havia apenas revelado falhas técnicas, havia exposto a rigidez de uma mentalidade incapaz de se adaptar. No Ocidente, o efeito foi o inverso. A compreensão detalhada do caça soviético incentivou abordagens mais flexíveis. Treinamentos passaram a enfatizar leitura de cenário, adaptação rápida e exploração de fraquezas específicas. Não se lutava mais contra um inimigo abstrato, mas contra um conjunto conhecido de limitações. Isso mudou a confiança dos pilotos. E confiança, no ar, decide confrontos antes mesmo do primeiro disparo. Israel continuou refinando suas táticas. O MiG-21 capturado serviu como referência para simulações realistas. Pilotos treinavam contra ele, não contra uma ideia dele. Cada exercício reduzia ainda mais a vantagem psicológica soviética. O inimigo já não parecia inalcançável, parecia humano, e isso mudava tudo. A KGB tentou apagar rastros, arquivos foram selados por décadas, relatórios reescritos, responsabilidades diluídas, mas havia algo que não podia ser apagado, a lição aprendida pelos adversários. A noção de que a superioridade tecnológica soviética era, em parte, uma construção narrativa. Uma narrativa poderosa, sim, mas vulnerável quando confrontada com realidade empírica. Em países alinhados a Moscou, oficiais começaram a questionar silenciosamente. Se o MiG-21 podia ser roubado, o que mais poderia? Se um piloto podia desertar com o avião mais protegido do bloco, o que isso dizia sobre a lealdade interna? Essas perguntas não eram feitas em voz alta, mas circulavam. E perguntas são perigosas para regimes baseados em certezas absolutas. Munir Redfa, longe de tudo isso, vivia sua nova vida como um fantasma histórico. Ele não dava entrevistas, não escrevia memórias, não buscava reconhecimento. Sua importância estava garantida não pelo que dizia, mas pelo que havia feito. Em algum lugar, um homem comum havia dobrado o curso da história aérea sem disparar um tiro. O MiG-21, por sua vez, tornou-se quase um símbolo invertido. O avião que deveria intimidar passou a ensinar. O caça, que representava força, virou material didático, um instrumento de aprendizado para quem precisava enfrentá-lo. Era o destino mais irônico possível para uma máquina concebida como emblema de poder. Com o passar dos anos, o episódio passou a ser citado em círculos fechados como exemplo máximo de inteligência estratégica bem executada. Não pela audácia isolada, mas pela paciência. Meses de observação, compreensão cultural, leitura psicológica. Israel não havia simplesmente roubado um avião. Havia explorado uma falha estrutural no adversário. A KGB jamais conseguiu reverter esse tipo de derrota, porque não se trata de recuperar algo físico. Não há como recolher o conhecimento espalhado. Não há como desver uma fraqueza exposta. O dano se espalha como tinta na água, impossível de recolher depois de dissolvido. E assim, mesmo quando novos caças soviéticos surgiram, mais avançados, mais rápidos, mais complexos, eles carregavam um peso invisível. A suspeita, a dúvida, a lembrança de que, em algum momento, alguém pode decidir que o outro lado oferece algo melhor do que a fidelidade forçada. O roubo do MiG-21 havia plantado essa semente. E sementes, uma vez lançadas, crescem fora do controle de quem tentou impedir o solo de existir. À medida que as décadas avançaram, o episódio passou a ser analisado com mais frieza, menos emoção e mais clareza estratégica. Historiadores militares começaram a enxergar o roubo do MiG-21 não como um evento isolado, mas como um ponto de inflexão silencioso. Um momento em que a Guerra Fria mostrou que podia ser decidida sem batalhas abertas, apenas com assimetria intelectual. O mais impressionante era o contraste entre esforço e resultado. A União Soviética havia investido bilhões, anos de engenharia e uma narrativa inteira para sustentar a imagem daquele caça. Israel, por outro lado, investiu tempo,
paciência e entendimento humano. O retorno foi desproporcional. Um único avião produziu vantagens estratégicas que se estenderam por continentes. Analistas passaram a citar o caso como prova de que inteligência humana, o chamado HUMINT, podia ser mais devastadora do que qualquer avanço tecnológico isolado. A KGB, famosa por sua rede de informantes e métodos brutais, foi derrotada exatamente nesse campo. Não por falta de recursos, mas por excesso de arrogância. Acreditava que o medo garantia lealdade. Israel provou que não. Com o colapso da URSS anos depois, muitos arquivos vieram à tona. O episódio do MiG-21 apareceu fragmentado, incompleto, cheio de lacunas deliberadas. Ainda assim, era possível sentir o constrangimento institucional. O tom dos documentos não era de raiva, mas de vergonha. A operação havia exposto algo que nenhum regime gosta de admitir: a fragilidade do controle absoluto. Nos manuais modernos de inteligência, o caso passou a ser estudado como exemplo clássico de exploração de vulnerabilidade individual. Não se trata de criar traidores, mas de reconhecer contextos onde a lealdade já está quebrada. Redfaa não foi convencido da noite para o dia. Ele foi ouvido, e isso fez toda a diferença. Para Israel, a lição foi confirmada. Conhecer o inimigo vai além de mapas e números. Exige compreender motivações, frustrações e limites pessoais. Essa abordagem passou a orientar outras operações, sempre longe da publicidade, sempre fora do alcance da propaganda adversária. O silêncio continuava sendo a arma mais eficaz. O MiG-21, capturado, acabou encontrando seu destino final longe das pistas de teste. Tornou-se peça histórica, analisada, documentada, preservada. Não como troféu de guerra, mas como evidência, um lembrete físico de que até os símbolos mais protegidos podem cair sem resistência quando o sistema que os sustenta falha por dentro. A KGB, que mais tarde se fragmentaria em outras agências, jamais conseguiu apagar completamente essa mancha. Entre profissionais do meio, o caso era citado com cautela, quase como tabu. Um exemplo do que acontece quando se subestima o fator humano, quando se acredita que disciplina pode substituir convicção. No imaginário popular, a história demorou a emergir. Talvez porque fosse incômoda demais. Não havia explosões, heróis cinematográficos ou vilões caricatos. Apenas um homem, um avião e uma escolha. Mas para quem entende de poder real, essa simplicidade é exatamente o que torna o episódio tão devastador. Cada vez que um novo conflito aéreo surgia, cada vez que um novo caça prometia invencibilidade, estrategistas lembravam do MiG-21 que pousou em Israel. Lembravam que nenhuma máquina é melhor do que o sistema humano que a opera, e que sistemas humanos, por definição, são falhos. A humilhação da KGB não esteve no fato de perder um avião. Este foi apenas o símbolo. A verdadeira derrota foi perceber que todo o seu aparato de controle, vigilância e medo não foi suficiente para impedir uma decisão individual bem calculada. E essa constatação ecoou muito além daquela pista de pouso. Ecoou como um aviso silencioso para qualquer potência que confunda obediência forçada com lealdade real. No fim, o roubo do MiG-21 não entrou para a história como uma grande batalha, nem como uma vitória declarada em discursos oficiais. Ele sobreviveu de forma mais discreta, mais profunda, como uma lição permanente sobre o verdadeiro centro de gravidade do poder. Não está no aço, nem nos motores, nem nos radares. Está nas pessoas. Israel não precisou anunciar sua vitória. Ela se manifestou sozinha, ao longo dos anos. Sempre que um piloto ocidental entrava em combate, sabendo exatamente o que o inimigo podia fazer. Sempre que uma doutrina soviética falhava por ser previsível demais. Sempre que um sistema fechado demonstrava não conseguir lidar com escolhas individuais. A KGB, construída para antecipar traições, foi derrotada por não compreender algo básico.
Ninguém pode ser vigiado o tempo todo sem custo psicológico. O caso Redifa provou que controle excessivo gera rachaduras invisíveis. E quando essas rachaduras encontram uma saída viável, o colapso é inevitável. O MiG-21 roubado tornou-se um espelho incômodo para a União Soviética. Refletia não apenas falhas técnicas, mas falhas estruturais de pensamento. A obsessão por sigilo absoluto, por lealdade imposta, por narrativas inquestionáveis. Tudo isso funcionava até o momento em que alguém decidia questionar. Décadas depois, o episódio continua sendo citado em academias militares e cursos de inteligência, não como curiosidade histórica, mas como advertência. Ele ensina que a superioridade não se mantém apenas com tecnologia avançada. Mantém-se com sistemas que compreendem e respeitam o fator humano. O piloto que cruzou o Mediterrâneo em silêncio não buscava glória, buscava saída. Israel soube oferecer essa saída no momento exato. E ao fazer isso, expôs a maior vulnerabilidade de um império que se dizia inabalável. A humilhação da KGB não foi pública, mas foi profunda. Não houve pedidos de desculpa, nem reconhecimentos oficiais. Houve apenas o peso do erro carregado por gerações seguintes de agentes e estrategistas. Um erro impossível de corrigir porque não estava em um protocolo, mas em uma crença equivocada sobre controle. O MiG-21, por fim, cumpriu seu papel mais importante não nos céus, mas no chão. Ele ensinou que segredos não são eternos, que símbolos podem ser desmontados, que poder real exige mais do que força bruta, exige compreensão. E assim, sem tiros, sem bombas e sem manchetes imediatas, Israel conseguiu algo raro: vencer uma potência global no campo onde ela se julgava invencível. A inteligência. Essa é a razão pela qual, até hoje, o roubo do MiG-21 é lembrado não como um simples golpe de espionagem, mas como um dos episódios mais elegantes e devastadores da história da Guerra Fria.